programa de hoje, vamos conversar com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, deputado Glauber Braga. Conosco vai falar sobre sua atuação parlamentar, o papel do PSOL na Câmara Federal diante dessa nova gestão do presidente Lula no comando do país, entre outros assuntos aqui que vamos discutir. Seja bem-vindo, deputado Glauber, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite e a minha saudação também a todo mundo que está aí acompanhando a nossa conversa. Prazer tê-lo conosco, deputado. Eu gostaria de conhecer, né, quais serão as suas primeiras iniciativas na volta ao Congresso, né, que já está em plenas atividades, né, e o deputado agora iniciando um novo mandato. Eu vou já começar te falando, Robson, da primeira iniciativa. No dia 1º de fevereiro, tomei posse como deputado federal para essa nova legislatura. Acabei pegando Covid, tive que tomar posse virtualmente, mas isso não impediu que a gente já começasse uma ampla campanha nacional pela revogação da reforma do ensino médio, ou aquilo que Temer e Bolsonaro chamaram de novo ensino médio, que é, na verdade, uma tentativa de caçar o pensar criticamente, precarizando a vida de estudantes, professores, e atendendo aos interesses do setor privado, bancada Lema e companhia. Essa campanha a gente comemorou quando chegou a 1.000 assinaturas e, para nossa positiva surpresa, em pouquíssimo tempo, mais de 100 mil pessoas assinaram. A nossa ideia é entregar esse abaixo-assinado ao novo ministro da Educação na primeira reunião da Comissão de Educação da Câmara, em que ele se fizer presente, onde vai apresentar aí os planos do novo governo. Essa tentativa de Temer e depois implementada por Bolsonaro de ferir a educação pública, de dificultar a vida daqueles e aquelas que precisam pensar criticamente, tem que ser por nós rejeitada, e a gente espera que o Ministério da Educação acolha essa iniciativa e venha a revogar esse novo ensino médio. Hoje eu, por exemplo, participei de um encontro do Fórum Nacional Popular de Educação, que foi uma alternativa aos desmontes promovidos por Bolsonaro, e todas as entidades, todas as organizações presentes, todos os parlamentares fizeram a defesa da revogação do novo ensino médio. Essa é uma necessidade que se coloca como urgente. Fora isso, o nosso mandato estabeleceu também como prioridade a revogação da privatização da Eletrobras, a reestatização da Eletrobras. Nós estamos falando de uma agenda que o mandato já vem tocando com alguma frequência, que é a garantia de que a gente tenha soberania popular a partir da defesa das estatais. O governo Lula acertou quando, como uma das suas primeiras medidas, anunciou o fim da privatização dos Correios, da Nuclep, de um conjunto de outras estatais brasileiras, mas nós temos que avançar, temos que ir além. Petrobras hoje anunciou, inclusive, deputado, a suspensão de outras privatizações, inclusive foi feito esse anúncio oficialmente. Exatamente, tem que reverter o conjunto das privatizações feitas. Nossa avaliação tem que ir além, né? Ou seja, tem que reestatizar a Eletrobras e, segundo, não tem que ter nem plano de privatização, né? Plano de privatização é para Temer, é para Bolsonaro, é para essa turma que queria desmontar o Estado brasileiro nas suas garantias sociais. Na Petrobras, como você anunciou, Robson, tem que paralisar os processos de desmonte que já estavam sendo tocados, mas tem que iniciar o processo também de recuperação daquilo que foi entregue a preço de banana, gasodutos, BR distribuidora e por aí vai. Revogando também o preço de paridade internacional nos combustíveis, que incide diretamente sobre a vida das pessoas para a sua alimentação. Num país que, durante o governo de Jair Bolsonaro, teve mais de 100 milhões de pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar, revogar esse preço de paridade de importação é uma necessidade política que se impõe, porque o nosso país ainda é muito dependente do transporte rodoviário, e nessa dependência, você aumentou o preço do combustível, você aumenta automaticamente o preço dos alimentos. Um terceiro ponto que a gente se debruçou também de maneira imediata é a necessidade de revogação dessa autonomia ou independência
do Banco Central, que é, na verdade, uma autonomia para os banqueiros, para dar manutenção a uma política econômica, independentemente de quem esteja na frente da presidência da República. E um quarto ponto, o enquadramento e responsabilização dos golpistas, dos fascistas, daqueles que tentaram, inclusive, dar um golpe de Estado no dia 8 e não foram bem sucedidos. Mas eles têm que ser enquadrados. E quando a gente fala em enquadramento, não pode ser só do Bagrinho, né? Tem que ser o enquadramento dos financiadores, tem que ser o enquadramento daqueles que, política e intelectualmente, pensaram essa tentativa de desestabilização para um golpe de Estado. Eu elenco inicialmente esses 4 pontos, mas posso te falar também, ao longo aí da nossa conversa, de outras prioridades que foram traçadas pelo mandato para essa nova legislatura. Sem dúvida. E para debater, como se diz aí no plenário, né, deputado? Gostaria de conversar um pouquinho, né, sobre um fato curioso, né, quando o deputado defende, inclusive, a tentativa de reestatizar, de reverter essa venda, né, muito estranha da Eletrobras. Há um fato curioso nisso, deputado, que, coincidência ou não, né, por trás o Jorge Paulo Lema, esse empresário que deu calote através das Americanas de 43 bilhões de reais, também, ao que foi noticiado na imprensa, está por trás de um outro calote que está se colocando, da Ambev, que chega em torno dos 30 bilhões. Quando você soma os dois, chega perto do que foi o preço de banana pelo qual se vendeu a Eletrobras. Não tem alguma coisa estranha, não? Parece que se tentou tirar o dinheiro de onde não tinha para comprar a Eletrobras. Será que o governo vai terminar absorvendo esse prejuízo? Não dá para tentar ligar uma coisa a outra e, apesar de serem coisas diferentes, mas parece que o dinheiro vem do mesmo lugar, que gera esses fatos esquisitos, né? Mais do que estranho, é estranhíssimo. E as coisas não são diferentes assim, não. Elas estão muito próximas, porque a consultoria que foi responsável, inclusive, pelo acompanhamento contábil das Americanas foi a mesma que fez a valoração desse preço na lona de venda da Eletrobras, que é responsável por 30% da geração de energia elétrica no Brasil e 50% da transmissão. E pasme, a Eletrobras já não tinha o capital todo público, uma parte dele já era privado, mas o controle acionário era da União, para a direção da Eletrobras. Uma das empresas que tem aí como sócio o senhor Lehmann era uma daquelas que já tinha força na Eletrobras e que ganhou ainda mais força com o processo de privatização, tirando, inclusive, o controle acionário por parte da União. Então, a direção passou a não ser mais pública. Agora, feito o diagnóstico, o que fazer? Né? Eu estou com uma audiência marcada amanhã, às 11 horas da manhã, com o ministro da Advocacia Geral da União, verificando e fazendo a devida cobrança de quais medidas concretas estão sendo adotadas por um processo de reversão da privatização da Eletrobras. Lula acertou quando disse se tratar de um crime de lesa pátria, mas isso tem que ter como consequência imediata um procedimento robusto que leve à reestatização da Eletrobras ao controle do sistema elétrico brasileiro. Nenhum país do mundo entrega de mão beijada, como fez o Brasil, o controle do seu sistema elétrico. Você vai para a China, é 100% Isso estatal. é Você vai... energia estratégico, né? É evidente. Você vai para os Estados Unidos, né, que é referência capitalista para alguns dos entreguistas brasileiros, lá 70% das barragens são controladas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. E aqui no Brasil eles querem entregar o nosso controle do sistema elétrico, é evidente, né? Está envolvido Porque também a questão do controle sobre a água, né? exatamente, né? Envolve o controle sobre a água, envolve o controle sobre os aquíferos, envolve um conjunto de projetos que estão em tramitação, alguns deles que falam inclusive de mercado de águas. E por que controlar o sistema elétrico? Porque se você controla o sistema elétrico, você controla o preço da energia, se você controla o preço da energia, você controla o preço dos produtos, controla os mercados, né? Então temos que pegar de volta a Eletrobras que foi entregue. Isso vai estar na pauta dessa reunião que eu vou estar fazendo amanhã também com o ministro da AGU, questionando as medidas concretas que estão sendo adotadas pelo governo no sentido de reverter essa privatização. Qual a chance
concreta de que haja essa reversão, deputado? O senhor acredita realmente nessa possibilidade? Acredito. Acredito como uma necessidade política, inclusive, de manutenção, de sustentação do novo governo, porque tudo o que Bolsonaro fez foi para entregar o setor privado e para desestabilizar um projeto futuro que fosse soberano. Lula assume com uma enorme responsabilidade e uma expectativa das pessoas de que vai dar um enfrentamento à situação das pessoas que estão passando fome. Como é que você enfrenta a fome se você não tem o controle do seu próprio sistema elétrico e a conta de luz vai estar subindo de maneira irremediável, né, ao longo do próximo período? Se não toma essa medida agora com a reestatização da Eletrobras, a mesma coisa que fizeram na Petrobras, que é a entrega do preço e dos valores dos combustíveis ao setor privado, com esse preço de paridade de importação, vai acontecer com a energia elétrica, que vai subir com muita frequência. Isso vai incidir sobre a qualidade de vida da maioria do povo brasileiro. Então, esse é um nó que precisa ser desatado, precisa ser enfrentado. E tem que ter mobilização popular, está tendo, a gente está divulgando, inclusive, nas nossas redes, um abaixo-assinado dos eletricitários pela reversão da privatização, e tem que ter atuação política no processo de reversão. Não estou dizendo que é simples, que é fácil, mas que precisa de uma ação ousada por parte do governo federal para que esse controle seja do povo brasileiro. Senão, o conjunto de medidas que estão sendo adotadas para garantir segurança alimentar, infelizmente, podem ir por água abaixo. Deputado Glauber Braga, quando nós pensamos no caso do PPI, que é o preço em paridade internacional, que foi implantado na Petrobras desde o governo Temer, nós temos aí uma verdadeira tragédia que aconteceu nos preços brasileiros, né? Um assalto formalizado que acontece por parte dos acionistas minoritários da Petrobras, que são, inclusive, em grande parte, estrangeiros. E isso fez com que o preço disparasse de uma maneira praticamente sem controle. E é um assalto porque se nós temos autossuficiência em torno de 75% a 80%, se houvesse alguma paridade de cobrar no preço internacional, que fosse daquilo que é importado nos outros 15% e 20%. Né? O governo do presidente Lula assumiu com essa perspectiva, foram feitas duras críticas durante o período eleitoral e compromissos de que essa situação seria revertida. Para pagar essa conta no governo Bolsonaro, inclusive, e até aproveitando o clima eleitoral, chegou inclusive a baixar, tirar o imposto, né, porque já estava tão insuportável, que tanto o governo federal fez isso dos impostos que lhe cabem, como também os governos dos estados entraram na mesma onda também na pressão do ano eleitoral. Começando por São Paulo, que deu o primeiro passo, depois veio a cascata, os outros estados tirando a alíquota de ICMS. Hoje, todos estão sufocados. Me parece que reverter, acabar com o PPI e voltar ao imposto normal, daria um equilíbrio justo novamente, como se tinha na cobrança do preço. Mas a gente tem visto o posicionamento ainda não sendo nesse sentido por parte do governo, das medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que é que está havendo? Está se pensando no processo? Isso ainda vai ser possível de se resolver? Tem uma queda de braço aí nessa história, né? O preço de paridade de importação internacional é mais grave até do que uma simples flutuação, né, com a variação do preço do barril de petróleo ou da cotação do dólar. Ele é dizer que mesmo a Petrobras tendo um valor de produção e extração que seja mais baixo do que importadores de combustíveis, ela não pode cobrar mais barato, e o argumento que eles utilizam é esdrúxulo, de que isso feriria a possibilidade da competição no setor. Isso fez com que a gente já tivesse no Brasil mais de 90% daquilo que a gente extrai refinado aqui, e depois da instituição desse PPI, entregando refinarias e as importadoras de combustíveis, a Shell, por exemplo, ganhando 30% do mercado nacional. Então, é isso que está em jogo, né? Ou seja, são cifras inimagináveis. É por isso que se faz guerra no mundo, inclusive. Abrindo um parênteses para acrescentar o seguinte, tem outro agravante, né? Foram isentas essas empresas nos lotes que pegaram do pré-sal de impostos por acho que 10, 20 anos aproximadamente de pagar imposto. Aí se Exatamente. isenta delas e se tira do Estado.
naquilo que ficou conhecido como a MP do trilhão, né? Ou seja, Exatamente. deixar de recolher mais de 1 trilhão. Eu fui numa reunião da bancada do Rio de Janeiro com o presidente da Petrobras e eu fui direto, fazendo os questionamentos sobre as iniciativas que estavam sendo adotadas pelo governo federal para a revogação do PPI e para a retomada daquilo que tinha sido entregue pelo governo anterior. Além disso, falei do fundo de pensão dos petroleiros também, das dificuldades enfrentadas, do plano que existia para que os aposentados não sofressem com isso e as perseguições que os trabalhadores, principalmente os sindicalistas, estavam sofrendo ainda durante o governo Bolsonaro. Qual foi a resposta do presidente da Petrobras, dizendo que estava limitado a responder completamente, porque ia ter uma assembleia de acionistas e aí ele estava cerceado por um princípio de silêncio anterior à ocorrência da assembleia. Mas ele disse, de forma evidente, de que o preço de paridade de importação não continuaria. Ele avançou dizendo que isso não tinha a ver com que não tem uma relação com o mercado internacional, dando indicativo de que continuaria com alguns critérios de natureza internacional na definição do preço, mas que a paridade de importação, que é esse que garante mercado interno a importadores de combustíveis, não seguiria, mas que ele não poderia avançar na discussão daquele tema por conta do princípio do silêncio que se impunha a ele a partir da Assembleia em que ele participaria. O mercado vai bater pesado e os interesses internacionais que estão advogados no Brasil pelo processo de privatização para qualquer movimento que tenha na Petrobras um espaço soberano de desenvolvimento de um projeto não dependente do Brasil. E aí é com muita mobilização popular e com enfrentamento por parte do governo que a gente consegue vencer essa etapa, né? Lembremos que quando Dilma Rousseff deixou de ir aos Estados Unidos, ainda no governo Obama, fez isso por conta dos grampos, né? Que vieram à tona com o Wikileaks, entre eles de pessoas da Petrobras e da própria presidente da República, tratando dos temas relativos à Petrobras. Ou seja, então, o que está se tratando aqui é de interesses no atacado, né, no mundo inteiro. Respondendo à tua pergunta, o que está acontecendo? Essa queda de braço, parte do governo puxando a corda para um atendimento maior ao mercado e a outra parte puxando e pressionando por uma posição política que seja de defesa da soberania, e, evidentemente, então, com revogação de PPI, finalização das privatizações. Quem tem que, em última instância, arbitrar isso é o povo brasileiro na figura do presidente da República, que vai ter que se posicionar sobre, e a nossa expectativa e o nosso tensionamento vai ser para que se posicione pela revogação. Perfeito. Deputado Glauber Braga, um outro assunto que o deputado colocou no início da nossa entrevista foi em relação à independência do Banco Central, né? Primeiro se pergunta independente em relação a quem, porque essa independência não existe, né? E nós já observamos uma outra queda de braço, ou cabo de guerra, entre governo e setores do mercado que estão enfincados no Banco Central. Me parece um contrassenso violento em relação a tudo aquilo que se pensa como princípio da democracia. Quando você tem, né, a base, a vontade do povo dando a orientação para o governo, mas isso aí parece o contrário, porque muitas vezes quando você fala que o governo pressiona o Banco Central, o governo está querendo interferir no Banco Central. Ora, e o presidente da República é eleito para quê? Né? Tem que interferir mesmo, né? Tem que Ou seja, interferir. É como se interferência política na Petrobras, em tudo isso que envolve o nosso dia a dia, a nossa economia, é como se fosse uma coisa errada de outro mundo, quando na verdade é o correto, é o necessário. Né? A democracia é isso, essa é a lógica da democracia. Né? Se não fosse assim, se o povo quisesse esse projeto, na eleição passada não teria sido eleito nem Bolsonaro, teria sido eleito Henrique Meirelles como presidente da República. Né? exatamente. Esse discurso da interferência ou da pseudo-neutralidade na verdade, uma blindagem para que o mercado consiga
da manutenção a interesses privados bem específicos e continue tendo domínio, controle da política econômica implementada e para que quem assuma um futuro governo trabalhe só às margens do que é o núcleo central da política, que é exatamente o que a gente não pode permitir que aconteça. Então, às vezes, quando você fala, mas esse presidente do Banco Central é indicado pelo mercado, fica talvez um pouco difícil a compreensão, como é que o mercado consegue indicar. Então, vamos para algo mais simples, né? Para além, né? Além de ser indicado pelo mercado, é o presidente do Banco Central do Bolsonaro, tá certo? Que estava no grupo de WhatsApp com os ministros de Bolsonaro, que fez campanha para Bolsonaro, que não teve nenhuma dificuldade em expressar publicamente as suas posições bolsonaristas. Tem que cair, esse sujeito não pode continuar. A permanência dele à frente do Banco Central é sim a permanência de alguém que vai estar o tempo inteiro trabalhando para boicotar a condução de uma política econômica que seja garantidora de direitos das maiorias. Ali está um político de oposição, inclusive a serviço do rentismo, né? Esse setor parasita do mercado. E eu lhe pergunto, deputado, diante de mais essa questão, há alguma expectativa de que nessa queda de braço entre governo e Banco Central, de que o Banco Central, por exemplo, baixe as taxas de juros para que se melhore a vida da população, ou mesmo que saia, que levante-se da cadeira o atual presidente do Banco Central antes do final do prazo do mandato dele? O que é que nós podemos esperar diante desse episódio? Para a reversão e para a saída dele da cadeira de presidente do Banco Central, teriam duas hipóteses, né? Um comitê que é composto por Haddad e pela ministra do Planejamento, em conjunto com o presidente do Banco Central, por justo motivo, trabalharem para que ele fosse retirado. Isso não vai acontecer. A ministra do Planejamento atende também a interesses de mercado na tentativa de amarrar o governo a essa agenda. A outra possibilidade seria o encaminhamento de uma proposta por parte do Executivo revertendo a autonomia ou a independência do Banco Central. O pessoal apresentou uma proposta para a reversão da autonomia e independência do Banco Central. Mas é evidente, para que uma proposta como essa tenha força no legislativo, o papel firme do governo com o encaminhamento de uma proposta ou apoiando uma proposta que já esteja em tramitação com esse objetivo é fundamental e para isso também é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo e se mobilize por essa mudança. E o governo, em se empenhando, teria voto suficiente para reverter na Câmara e no Senado? Se empenhando, tem chance, e se empenhando e trazendo o povo para esse diálogo, mostrando o que está acontecendo e pedindo o apoio da população para que essa reversão seja realizada, a possibilidade é ainda maior. O certo é, continuando do jeito que está, com o ministro, com o presidente do Banco Central de Bolsonaro, a gente já sabe que o pior caminho está traçado, que é o caminho do boicote. E, de um modo geral, deputado Glauber, como é que está, na sua visão, o equilíbrio de forças hoje na Câmara Federal entre governo e oposição? De 100 a 150 parlamentares que são da chamada esquerda mais ampliada, 100 parlamentares bolsonaristas de extrema-direita, com aquele discurso de orientação fascista mais violenta, e 300 do chamado Centrão, ainda com forte poder de Arthur Lira, como presidente da Câmara dos Deputados, porque domina a pauta e dominou durante muito tempo recursos do orçamento secreto. Então, é um cenário, do ponto de vista legislativo, delicado. Mas esse limite é imposto também por aquilo que é a representação em um parlamento burguês, dominado pela direita e pela extrema-direita. Quem desempata esse jogo, se mobilizado for, é o povo consciente daquilo que está acontecendo por aqui. Por isso que a gente não pode ficar preso exclusivamente ao quadrado institucional, né? Tem que ir para além dele, no processo de mobilização que envolva o conjunto da população brasileira. Eu dou um exemplo, né? Se você chama a população brasileira a ser consultada,
se quer emenda indicada por deputado, indicado por Arthur Lira, do antigo orçamento secreto, ou se a maioria quer orçamento participativo, eu duvido que a maioria absoluta do povo não diga quero orçamento participativo para definição das prioridades. Mas, para isso, tem que se gerar, trabalhar e estimular uma cultura de participação permanente e não de terceirização eleitoral. Deputado Glauber Braga, o seu partido, o PSOL, assim como o Novo, fizeram questão de marcar uma posição muito clara de oposição a Arthur Lira, de não concordar, né, com tudo isso que nós vimos, esse crescimento estúpido do poder nas mãos do presidente de uma casa, que é o que nós temos em relação ao Arthur Lira. Então, tanto o pessoal quanto o Novo marcaram posição, não votaram no presidente, inclusive no placar até os votos do pessoal foram maiores, foram mais votos do que o Partido Novo. É, como é que o senhor avalia esse resultado? Está havendo algum tipo de perseguição na casa depois de tudo isso? A candidatura do Novo é uma candidatura fake, porque no cotidiano, no dia a dia, eles sempre votam com Arthur Lira e sempre trabalham por essa pauta que o próprio Arthur Lira é o articulador na interlocução que ele faz com o mercado. A candidatura do PSOL se apresentou como uma necessidade política de demonstrar que aquilo que Arthur Lira propõe vai ser, no final das contas, uma tremenda dor de cabeça para o governo, porque o Centrão sempre se posiciona como um gerador insistente e permanente de chantagem, tentando ter mais espaço de poder no executivo. Para o governo Lula, é péssimo que você tenha um Arthur Lira com mais de 500 votos, né? Ter uma posição política que diga não, nós não vamos com Arthur Lira, é positivo, inclusive, demonstrando a independência política para indicar aquelas que são as chantagens que o Centrão o tempo inteiro tenta impor. Vou te dar um exemplo. Hoje eu recebi aqui trabalhadores da Nuclep, que é uma estatal importantíssima, né? Responsável, entre outras coisas, pela articulação do submarino nuclear brasileiro, que tem a ver com a soberania, que tem a ver com pré-sal. Então, joga estrategicamente de uma maneira relevante no cenário internacional. Lá tinha um militar, um almirante, indicado por Bolsonaro, e que lá agora continua ainda. Por que continua? Porque tem deputados do Centrão que, procurando ser base de apoio ao governo, não aceitam a saída do cara, porque o cidadão fez a campanha de um dos deputados do Centrão do estado do Rio de Janeiro. Então tem que ter um partido que tenha a independência e a capacidade política de denunciar isso na tribuna, como eu fiz na semana passada, para inclusive gerar constrangimento ao Centrão nas iniciativas permanentes que eles fazem de chantagem. Estou dando um exemplo, mas poderia citar aqui vários outros exemplos de como que essa candidatura do pessoal tem importância a partir desse posicionamento de enfrentamento ao que é a representação do Lira como interlocutor de setores do mercado, mais especificamente do sistema financeiro, e da chantagem permanente que ele opera para irrigar a sua tropa. Perfeito. E para finalizar, deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, seria possível um outro caminho se o governo tivesse tomado essa atitude? Porque muitos avaliavam que pagaram um preço muito alto em terem confrontado, num passado bem recente, o deputado que retorna, que foi o Eduardo Cunha. Que isso poderia causar um custo muito sério ao próprio governo Lula e à governabilidade. O deputado pensa diferente? Tem alguma outra solução? Eu sei que há também o lado que os próprios defendem, que é a questão da realpolitik, né? Da vida como ela é. Né? Ora, se eu tenho um congresso com freiras eleitas, eu vou governar com as freiras, mas se eu só tenho demônios, eu vou ter que dar um jeito de governar com esses demônios, porque eu preciso deles. Então, como é que o deputado resolveria essa equação? Teria outro caminho? A política é um instrumento de disputa real de poder, quanto a isso, nenhuma dúvida. Agora, num processo permanente de disputa, você não dá todinho ou vitamina de banana para o seu inimigo de classe, né? Então, a pergunta que eu faço, eu tomo a liberdade de devolver com uma outra pergunta, né? O que fez Eduardo Cunha ser tão poderoso que ele chegasse
a uma eleição em que o governo tinha uma outra candidatura e ele conseguisse eleger presidente da Câmara, apesar do governo. Se ele tivesse tido secado as suas fontes de vitamina de banana de todinho lá atrás, ele teria força para fazer esse movimento e se eleger presidente da Câmara no momento seguinte? Não teria. Então, trazendo para a realidade de hoje, a vitamina de banana, muito bem reforçada, com farinha láctea e tudo mais, era o orçamento secreto, né? Foi uma medida importantíssima a decisão tomada pelo STF, numa ação, inclusive, que foi dada entrada pelo PSOL, de acabar com o orçamento secreto. E as articulações que o governo Lula fez também nos bastidores, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, para acabar com essa iniciativa, tem que ser por nós reconhecidas como algo importante, porque diminui a capacidade e o poder político de figuras como Arthur Lira. Diminui, mas, evidentemente, eles têm outros instrumentos. Mas não deu jeito para segurar esse apoio que foi dado a Arthur Lira. Ou teria outro caminho nesse caso, deputado? Sempre que você toma a decisão política de uma confrontação com a realização de um movimento que reúne outras forças, você tem o risco de ganhar ou o risco de perder, né? Então, os cálculos são realizados a partir dos riscos que estão posicionados no tabuleiro. Agora, evidentemente, se você faz um esforço de definição da cúpula do Congresso baseada exclusivamente nos requisitos institucionais, sem trazer o povo para uma participação coletiva junto contigo, quem já domina o sistema de poder e as suas instituições acaba levando vantagem. Então, respondendo a sua pergunta, teria condições de enfrentar Arthur Lira? Teria. Escolhendo um candidato mais afinado com o governo para que pudesse fazer esse enfrentamento? Sim, mas, para além disso, envolvendo numa discussão de natureza mais ampla com o conjunto da sociedade brasileira, qual foi o papel desempenhado por Arthur Lira e os motivos que levavam ele a ter que cair da cadeira de presidente. Essa não foi a decisão tomada, vamos para a cena dos próximos capítulos. Mas, independentemente de que a decisão tomada tivesse sido essa, ter uma candidatura com independência política, como se demonstrou do PSOL, confrontando Lira e mostrando que ele era o representador permanente da agenda de blindagem de bolsonaristas e, além disso, de interlocução com o mercado e de chantagem representada pelo Centrão, é algo que politicamente é muito importante, porque ela trabalha um aspecto de natureza pedagógico que vai para além do espaço institucional, que é a necessidade de organização, de mobilização permanente, e não só no calendário eleitoral. Agradeço a participação do deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, deputado. Robson, um prazer conversar contigo, uma conversa aí franca, aberta, tratando dos mais variados temas. E a conversa boa é aquela que a gente não precisa anotar muito, né? Que a gente vai fluindo, os pontos vão aqui sendo colocados em prática, sendo colocados em discussão. Então, te agradecer mais uma vez pelo convite, sigo aí à disposição. Um abraço grande, agradecer também a Ana, que fez aqui a interlocução para que a gente pudesse estar fazendo essa conversa. Um abraço grande para você e para todo mundo que acompanhou. Obrigado, deputado.